Boa noite. Boa noite para mim, né? Não sei que hora vai ser para você que está assistindo essa videoaula. A gente está em mais uma videoaula muito legal, que é uma videoaula focada no desenvolvimento de um projeto do zero, utilizando Angular e .NET Core. E hoje, essa aula agora será especificamente sobre .NET Core. É continuidade da última, que a gente começou a fazer uma API. Trabalhamos já em três métodos da controller de pessoa. A gente vai só dar continuidade, fazer mais dois e entender de forma geral como isso funciona. Eu estou aqui com a galera dos meus alunos do meu curso, do meu programa de capacitação, profissionalização. Está aqui comigo a Tanara, a Andressa e o Nadinho. Vocês três façam perguntas a hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade, que as pessoas que estão assistindo a videoaula querem ouvir a voz de vocês. Porque provavelmente a pergunta de alguém que está assistindo também pode ser a sua e vice-versa. Então, de repente, se coloque talvez no lugar de alguém que está assistindo também e faça umas perguntinhas assim que de repente você saiba, só para dar uma provocada na aula. Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui então a API, aqui Covid API, a API que estava trabalhando na aula, na última, né? Na última aula de construção da API. Só tivemos uma por enquanto. De Angular já tivemos duas. E Estamos travou. fazendo em paralelo. Travou a tela? Estão me ouvindo aí? É, Tanara e Andressa, vocês me escutam ou só eu que travei? Não, travou do Danilo mesmo. Travou. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo aí? Mas acho que voltou. Acho que voltou, Danilo. Pode continuar. Tá. Então, estamos fazendo um projeto do zero. Estamos utilizando para a API o .NET Core e para o Front o Angular. E a última aula dessa série aqui vai ser como fazer a integração das duas coisas. Ontem nós fizemos na aula de Angular o uso de API Things. Mas no final a gente vai fazer a chamada da API real, que é essa API aqui que a gente está desenvolvendo. E é isso. Bom, a gente fez então a nossa controller de pessoa, né? Tá aqui com o controller de pessoa. E nós temos dois métodos na controller, de listar e o de obter, ou seja, temos dois endpoints, né? O endpoint na realidade, sob o ponto de vista de quem está consumindo a API, é o método, é a rota na realidade, né? Controller barra método, que a gente vai fazer acesso ao conteúdo. Então o endpoint nada mais é do que um método dentro da controller. Nós temos esse método aqui, por exemplo, de obter o dado e esse aqui de listar os dados. A gente já fez uns testes na última aula. Vamos só rodar aqui a API e fazer mais um testezinho rápido, só para ver se está funcionando de fato. Aqui na nosso Postman, deixa eu ver se está rodando. Já está rodando. A porta é essa daqui, eu estava usando uma outra porta aqui. Não sei porquê. Localhost é esta porta aqui. Se a gente fizer uma requisição aqui, ele traz os dados que estão aqui embaixo. A mesma coisa deve acontecer, vou salvar aqui antes que eu esqueça, no pessoa obter, que é esse endpoint aqui, pessoa barra obter, e aí passamos o ID número 1. Então, se a gente fizer essa requisição aqui, ele traz então só a Maria. Então os dois endpoints estão funcionando, o que a gente vai construir agora são os três que estão faltando. Inserir, atualizar e deletar. Como é que a gente faz? Eu costumo fazer de trás para frente, então lembre-se que o processo, a chamada, quando alguém faz a chamada à API, como a gente fez agora há pouco, no listar, por exemplo, o listar recebe a chamada aqui, e aí ele chama o método listar da service. Então vamos entrar, segurar o Ctrl, dar um F12, ele vai entrar no método listar da service. O método listar da service vai chamar o método listar da repository. Segura o Ctrl, dá um F12 e vamos ver aqui o método listar da repository. E aí a repository faz o select, manda para o banco, volta o conteúdo, retorna para a service retorna para a repository, ou para a controller, e a controller retorna esses dados para quem fez a requisição a esse endpoint. Este é o processo, né, o fluxo.
Quando eu construo, isso aí é mais uma questão de gosto mesmo. Quando eu construo uma nova linha dessa de métodos, por exemplo, que a gente vai construir a de inserir, eu sempre começo de trás para frente, ou seja, da repository, depois eu faço a service, depois eu faço a controller. Por quê? Porque quando eu construo a repository, a service já vai consumir, quando eu construir a service, já vai consumir esse repository que eu construí. E a controller, quando eu construir, já vai consumir essa service que eu construí. Ou seja, uma coisinha depende da outra, né? Se eu faço primeiro a controller, eu nem tenho a service ainda. Aí eu vou construir a service e depois eu vou ter que construir a chamada da controller para a service. Então eu vou ter que estar indo e voltando o tempo inteiro e isso às vezes não faz sentido. Mas vamos lá. Como é que a gente constrói então um novo método aqui para repository? Criamos os dois métodos então, o método de listar e o método de obter. Eles possuem suas instruções específicas, né, que são geração da query e mandar isso para que isso seja executado no banco de dados. Eu vou só copiar, não vou copiar, não, vou construir do zero, vai. Vou fazer aqui um public, vou dar um stop aqui, esqueci de parar a API, pronto. Ele fica com esse sublinhado verde, aí ele sai agora porque eu não estou mais utilizando. Eu não vou dar vou dar um void, vai. Vou dar um void porque ele não, todo método void significa que ele não retorna nada, tá? Ele só dá uma execução e acabou, não faz mais nada. Ou seja, ele não tem return, tá? Todos os métodos voids não tem return. Inserir, abre parêntese, e aqui o parâmetro que eu vou receber nesse método é um objeto pessoa. E o nome dessa variável, lembre-se que a declaração sempre é objeto e o nome da variável, do objeto, né? Desculpa, é tipo de dado, que é a classe, e o nome do objeto, tá? O nome da variável que eu vou utilizar dentro da instrução. E aí aqui dentro eu vou fazer o quê? Vou criar a string, que basicamente vai ser a string query, né? Que basicamente vai ser uma query de insert, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no banco de dados, aqui Covid, tabelas, botão direito em cima da tabela pessoa, script de tabela como, insert, janela de edição de consulta, copio esse script aqui, só que antes de copiar, aqui ficariam os valores que eu iria inserir, né? Então aqui eu colocaria o nome, por exemplo, e aqui eu colocaria o CPF. Ambas são strings, né? E o ID está onde? O ID a gente não insere porque o ID ele é auto-inserível, digamos assim, essa palavra não existe, mas ele é gerado de forma automática. Quando eu mando inserir essa informação aqui, o nome CPF, automaticamente o banco já gera o ID com base no anterior mais um. Então, se o último ID foi 5, na hora que eu mandar inserir essa informação aqui, ele vai pegar 5 mais 1, 6. Então, esse próximo ID vai ser 6. E por aí vai, tá? Então, aqui eu colocaria essas informações, só que eu não sou eu que vou colocar. Eu vou declarar variáveis aqui para poder, quando lá no .NET eu mandar essa informação para cá, no lugar dos dados que estão vindo lá via parâmetro, aqueles valores que estão vindo via parâmetro serão substituídos aqui nessas variáveis, tá? Que serão sinalizadas por um arroba no início. Então, a gente já fez isso, inclusive, no select, né? Como é que eu faço? Aqui eu seguro o shift, vou pro ladinho aqui, ó, seguro o alt, shift e o alt, né, os dois, e desço para baixo e eu seleciono dois caracteres, né, em linhas distintas. Aí eu vou dar um arroba aqui e substitui arroba pelos dois. Por que eu faço isso? Porque às vezes eu posso ter vários campos. E aí tem certs que você tem 10, 20, 30 campos. Então você vai ficar colocando arroba de um em um, né? Muito mais rápido selecionar dessa maneira e dar um arroba, que aí você consegue dar um arroba para todos. Aqui tem que ser feito de um por um, né? Tirar esse resto de conteúdo aqui, ó. Pronto. Não que esqueça de deixar o parêntese, tá? Então parênteses aqui, abre aqui, fecha aqui. A mesma coisa aqui em cima, aqui, abre aqui, fecha aqui. É bom sempre ficar ligado ou ligada nisso aqui, porque isso aqui é brecha para dar erro. E normalmente quando dá erro, não dá erro durante a compilação, ou seja, quando você executa a aplicação. Dá erro quando você, aliás, quando você compila, né? Quando você manda rodar a aplicação. O erro acontece quando você está executando a aplicação. Por quê? Porque a query, o C Sharp não tem poder sobre ela. Ele vai só montar a query, que isso aqui é um string normal, e vai mandar executar no banco. O erro vai dar no banco de dados. O banco de dados vai devolver e vai falar: não sei o que é isso aqui não, essa query aqui para mim parece muito estranha. Isso acontece durante a execução do programa, né? Não acontece quando a gente manda rodar o programa. Então, feito isso, eu vou copiar essa query aqui então. E vou colar ela aqui
Dessa maneira. Pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa que está ali em cima. Ó. SQL connection com é igual a new SQL connection. Abre parêntese. Vou passar aqui dentro a connection string, que é aquela string de conexão que está lá em cima declarada. Essa daqui. Vou fazer um com.open, ponto e vírgula. Eu vou fazer um return com ponto. E agora vem a diferença dos demais em cima. Não é nem query e nem query first or default. Esse aqui será um execute. E aqui ele não volta nenhum dado, então será um execute simples. Aqui eu passo a query e passo o objeto que eu vou receber aqui, que é o objeto pessoa. As duas coisas. Aqui eu esqueci o parêntese. E aqui não tem return, lógico. Eu falei que não tinha return e usei o return aqui. Então simples assim, a conexão.execute, passei a query e passei o objeto que possui os valores, tá? Então esse objeto aqui que é baseado em pessoa, que possui esses campos aqui, ID, nome do CPF, provavelmente o ID não estará preenchido, né? Porque quem está inserindo alguma coisa não vai passar nenhum valor de ID, mas nome e CPF terão valores atribuídos. Esses valores, na hora que eu faço essa associação aqui, ele pega esses valores e coloca aqui no lugar desses arrobas aqui. Então, se nome, por exemplo, se a propriedade nome lá nesse objeto tem João da Silva, por exemplo, no lugar desse arroba nome aqui vai aparecer João da Silva. Se lá na propriedade pessoa desse objeto tem, desse aqui, né, tem o CPF igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí o banco vai pegar essa query aqui, que já estará modificada nesse processo, com esses valores, obviamente, vai mandar executar ela. Executando, vai ser inserido lá esse dado. Se tudo der certo, o dado vai ser inserido, o banco só retorna para essa chamada aqui dizendo ok, sucesso, show de bola, funcionou, e segue viagem, tá? Então, é isso que vai acontecer. E aí não vai voltar nada, né? Porque void não retorna nada. Eu vou copiar aqui a assinatura desse método, vou vir aqui na interface, vou colar chamada desse método aqui nessa interface. Vou salvar aqui antes que eu esqueça, salvei. Vamos agora para a nossa service, que é o próximo passo, né? Pessoa service. E aqui é bem simples, o que a gente vai fazer é criar um public. Esse aqui não retorna nada, ele retorna só um void, tá? Inserir. Eu vou receber um objeto pessoa, também com o nome pessoa. Aliás, não, desculpa, aqui não recebo pessoa, aqui eu recebo pessoa request. Pessoa request. Aqui eu estou respondendo pessoa response, então eu tenho que cadastrar aqui na model um objeto pessoa request. Lá na primeira aula eu ensinei que a gente precisa receber requests quando alguém que está consumindo a API passa informações para a gente, ele sempre passa no objeto com o sufixo request. E quando a gente devolve para quem está consumindo a API, a gente sempre devolve em um objeto com o sufixo response. Sempre assim. Aqui na service a gente faz o câmbio, né? A mudança. Na service a gente muda. Se veio de lá para cá é o request, eu transformo isso em um objeto entidade e mando para o repository. Se eu tenho que devolver alguma coisa para quem está pedindo, para quem está consumindo a API, eu venho da repository um objeto entidade, né? Entity, eu converto no objeto response e devolvo. Então o fluxo é basicamente esse. Vou criar então pessoa request. E vai ter basicamente as mesmas coisas que a gente já tem aqui em um response, tá? Então eu só vou copiar aqui as propriedades, Ctrl C, vou vir aqui em pessoa request, salvar, é as mesmas propriedades. É importante saber que existe essa diferenciação, mesmo tendo as mesmas propriedades, pode parecer bobo isso, mas faz total sentido. No mundo da TI hoje em dia, nem tudo que é enviado para a API é gravado. E nem tudo que é buscado do banco é devolvido para quem está fazendo a requisição API. Tá? Então é muito importante ter esse padrão bem definido. E com isso a gente não recebe então o objeto pessoa aqui, a gente recebe o objeto pessoa request. Tá? Eu, em vez de chamar de pessoa aqui, eu vou chamar de request. Posso colocar qualquer nome aqui. Eu coloquei request.
Agora vem a chance da gente converter de request para um objeto entity, tá? Entidade. Que para a galera daqui de aula, uma metade de vocês aprenderam que isso aqui era DTO. Então, DTO é um conceito antigo, não existe mais. A gente está utilizando agora o conceito entity, de entidade, tá? E aí a gente não tem mais o conceito de DTO. É a mesma coisa, não muda nada, só é a terminação, só é a palavrinha aqui que muda, tá? Mas conceitualmente falando, do ponto de vista de estrutura, não muda nada, é a mesma coisa. Eu vou converter então do request para um entity. Vou criar um entity, então vou chamar aqui pessoa. E vou chamar isso aqui de objeto pessoa é igual a new pessoa, parênteses fecha. Aí eu vou fazer pessoa.cpf é igual a request.cpf. Este é um objeto do tipo pessoa e esse é um objeto do tipo request que vem lá que o usuário passa para a gente. O usuário passa isso aqui para a gente. A gente recebe aqui dentro dessa instrução esse request aqui. A gente tem que converter ele para um objeto pessoa, é isso que está fazendo agora. Criamos o objeto pessoa e estamos agora pegando atributo por atributo e fazendo esse mapeamento. Isso chama-se mapeamento. Pessoa.id é igual a request.id. Pessoa.nome é igual a request.nome. E agora o que a gente faz? Chamamos a pessoa repository, o método inserir e passamos esse objeto pessoa para ele. Por quê? Porque lá, aqui a nossa inserir da repository, ele espera um objeto do tipo pessoa. Eu não posso passar um objeto do tipo pessoa request. Se eu tentar fazer isso, vai dar erro porque lá está esperando um objeto pessoa. Olha lá, se passar o mouse aqui, ele vai falar, ó, não é possível converter pessoa request para entidade pessoa, tá? Então ele espera um objeto pessoa e é por isso que a gente tem que fazer essa conversão, tá? Também conhecida como transbordo, tá? Transbordar dados de um tipo de objeto para outro. Então aqui tem que ser pessoa. Bom, é só isso? Não. A camada service, que é essa camada que a gente está tratando agora, né? Então, na linha de pessoas, nós temos a camada controller, service e repository. A camada service para qualquer linha, tá? Para qualquer contexto, podemos estar falando de fornecedor, de aplicação ou de tantos outros contextos, funcionalidades. Na camada service, sempre nós colocamos regras de negócio. E quais são as regras que a gente tem que colocar aqui? Eu não coloquei nenhum aqui por enquanto, só para te mostrar que é importante a gente colocar. Antes de fazer qualquer coisa dessas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai. Deixa eu pensar. Nós vamos fazer um if se request.nome for igual a vazio. Aí eu termino o meu método. Esse return aqui, você deve estar pensando aí, mas o método é void, né? Void diz que não tem return. Esse return aqui é só para encerrar o método, tá? É só para finalizar ele, findar ele, tá? Só que agora que vem a charada, agora que vem o que a gente precisa fazer aqui nesse caso, que é retornar para a controller, é lá na controller que a gente vai pegar o status code e a mensagem e fazer esse status code e mensagem funcionarem, ou seja, a gente poder voltar para o usuário que está fazendo o consumo dessa API uma mensagem, um status code correto, com base no que está acontecendo de fato. É muito importante isso estar funcionando, porque quem consome API nem sempre passa dados que são correlativos, né, que são corretos, e com isso a gente tem uma dificuldade muito grande, porque se de repente o usuário... Imagine que lá no banco de dados, e realmente está assim, o campo nome ele é obrigatório. Se eu não fizer esse tratamento aqui, eu vou passar para o banco de dados o nome vazio, e lá no banco de dados a gente vai ter um problema. Tratar esse problema lá no banco de dados é muito mais difícil, porque a gente não vai ter esse controle. A partir daqui da API, a gente não vai ter esse controle lá no banco de dados. O banco de dados vai voltar um erro gigantesco, maluco, e a gente não vai saber tratar isso, porque a gente não vai saber como é, que erro é esse, por que está assim esse erro. Então por isso que a gente tem que tratar tudo aqui nessa camada, para evitar que a gente passe problemas para o banco de dados.
E aí vem a ideia de que nem sempre, ou seja, quase nunca, nós teremos, quase nunca nós teremos voids na nossa camada service, tá? Aliás, quase sempre aliás, quase nunca, assim. Quase sempre nós teremos retorno sempre, tá? E que retorno a gente vai colocar aqui no método inserir? Basicamente, a gente vai construir uma model agora. Vou adicionar aqui essa model. A gente vai chamar essa model de base response, ou seja, resposta base, resposta comum. E nela a gente vai construir duas propriedades. Uma a gente vai chamar, uma vai ser uma propriedade inteira, status code, e uma outra vai ser uma propriedade string, mensagem. Só isso, tá? E como é que a gente vai tratar isso aqui? Vou fechar esse base response. E esse retorno agora, a partir de agora, será um retorno do tipo base response, tá? Agora sim, a gente é obrigado a retornar informações aqui no método inserir. E o que a gente vai retornar aqui caso o request nome seja vazio, por exemplo? Eu vou construir um objeto base response aqui no return mesmo, tá? Para não ter que construir esse objeto numa linha anterior e depois fazer um return desse objeto. Então aqui eu só faço já instanciar e construir esse objeto, ao mesmo tempo retornar ele, tá? Isso é porque é possível. E aqui nas chaves depois do base response, eu atribuo valores às propriedades. Quais propriedades? O status code, por exemplo, eu vou atribuir o erro 400, vírgula, e a mensagem, eu vou atribuir uma mensagem qualquer, que nesse caso eu vou dizer nome não pode ser, nome precisa ser preenchido. Eu vi uma palestra esses dias que dizia que quando a gente vai dar uma mensagem de erro para o usuário, a gente nunca, esse dia não, faz algum tempo já, a gente nunca deve dar essa mensagem de erro na negação, né? Tal coisa não pode acontecer, aquela outra coisa não pode acontecer, a gente precisa sempre ser afirmativo, né? Colocar as frases numa sentença afirmativa do tipo, tal coisa tem que acontecer, isso precisa acontecer, então o nome precisa ser preenchido. E não, nome não foi preenchido. As frases afirmativas elas são muito mais bem vistas pelo usuário do que as negativas. Vou copiar essa regra aqui, porque eu vou fazer a mesma coisa para CPF. Feito isso, também vou tornar o status code e vou explicar esse status code. CPF precisa ser preenchido. Convencionalmente, sob o ponto de vista da arquitetura REST, nós temos alguns códigos de retorno que são padrões no universo das APIs no mundo inteiro, tá? Então, qualquer pessoa que consumir minha API no mundo inteiro sabe que se de repente ele receber lá o código 400, o código 400 é um bad request. Significa que alguma coisa aconteceu. O 400, quando o erro é 400 bad request, alguma coisa do que eu passei não foi bem passada. Então eu passei alguma coisa errada. Nesse caso, sim, ele passou o nome vazio. Se ele passou o nome vazio, eu já vou retornar a partir daqui, e obviamente daqui para baixo não vai ser feito, né? Se eu já dei um return nesse método, daqui para baixo nada mais vai ser feito. Por isso que ignora e desconsidera tudo isso aqui. Então vai dar um retorno 400, e se for um japonês fazendo integração com a gente aqui, e ele não entender em português, ele já vai saber que de certa forma recebeu um 400 e alguma coisa que ele passou não está coerente com o que a API esperava estar, tá? Se a gente quiser saber quais são todos os status code, a gente vem aqui e faz REST full status code. Vem o primeiro link aqui e a gente consulta, a gente pode ver aqui todos os status codes existentes. Basicamente tem os status codes que começam com o número 1, com o número 2, 3, 4, ó, 4 client erro. Então a gente pode retornar o 4, aquele lá é o 400, né? E os 5 são os erros dos servidores. Então se a gente for lá no 4, aqui ó, 400 bad request. É um client-side generic. Significa que quando as requisições são mal formadas. Ó. Ou seja, significa que ele enviou alguma coisa, algum parâmetro que não fazia sentido, que foi o caso, né? Então ele passou ali pra gente um nome vazio e a gente tem que devolver para ele falando 400, o nome precisa ser preenchido.
Feito isso aqui, então a gente está garantindo que a nossa API está fazendo o papel dela. Fazendo com que o usuário não passe uma pessoa que não tem o nome CPF preenchido. Uma outra regra que a gente tem que adotar aqui é o seguinte: eu tenho que garantir que eu não tenha duas pessoas com o mesmo CPF. Então isso precisa estar garantido. E para que eu garanta isso aí, eu preciso criar uma consulta por CPF, tá? Então eu vou fazer um obter por CPF, para que esse obter por CPF eu garanta que quando eu obter esse cara pelo CPF, na hora de inserir aqui essa informação, vou pegar esse objeto CPF e vou fazer um obter por CPF. Se obter por CPF voltar alguma linha, algum registro, significa que tem um profissional, tem uma pessoa gravada com esse CPF dentro do banco de dados. Se tem, eu volto também um erro e digo, olha, isso aqui não pode, já tem uma pessoa com o mesmo CPF gravado no banco de dados, tá? Então a gente precisa criar aqui rapidamente uma pessoa, aqui em pessoa repository, no obter, eu vou copiar esse obter aqui e vou colar embaixo. O nome desse método vai se chamar obter por CPF. Aqui no select where, em vez de fazer pelo ID, eu vou fazer pelo CPF, onde CPF é igual a CPF. Aqui no parâmetro eu vou receber o CPF e aqui embaixo eu vou passar o CPF. Pronto. Fiz rapidamente aqui o método de obtenção de pessoa por CPF, vou copiar a assinatura dele, vou subir aqui em pessoa repository e vou colar aqui na interface, né? Vou colar aqui na interface. Com isso, aqui na service agora, a gente pode então fazer a obtenção dessa pessoa pelo CPF. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir uma variável, vou chamar ela de entidade, é igual a pessoa repository obter por CPF. Vou passar um request.cpf, que é o CPF que o usuário preencheu. Eu estou fazendo isto aqui depois dessas validações, porque se ele não preencheu o CPF, se o CPF está em branco, já volta o erro aqui. O CPF precisa estar preenchido. Se ele preencheu, ele não vai entrar aqui, não vai dar esse return e vai vir para essa próxima linha. Então, ou seja, significa que o CPF está preenchido. Então, eu estou passando para lá um CPF preenchido. Não é possível converter string em int. Ah, acho que eu pus lá int, agora que eu vi. Não é int, é string. E aqui na interface eu preciso mudar de int para string. Pronto. Agora vai funcionar. Beleza. Então eu vou mandar esse CPF lá e ele vai voltar então um objeto. Se esse objeto aqui ele não estiver nulo, né? Se a entidade não estiver nula, ou seja, se voltar valor, voltar informação, é porque já existe uma pessoa gravada lá dentro com esse CPF. E aí eu volto um erro 400, CPF já cadastrado. CPF já cadastrado, simples assim. Então volta um erro dizendo que o CPF já foi cadastrado. Pronto. Bom, caso contrário, caso todas essas regras aqui passem e ele consiga validar por todas elas, ou seja, nenhuma delas ele dê falha, aí eu faço a transmutação, né, dos dados, coloco os dados de request para a DTO ou para a entidade e mando gravar. Mandei gravar, no final dou só um return new base response, que eu preciso dar um return, né, no final, porque se eu não der esse return, não der esse, eu preciso dar um return no final, porque o método espera um retorno base response. New base response, e aí eu coloco o status code igual a 200. Status code igual a 200 é ok, é sucesso. Aliás, minto, 201. 201 é created, registro criado, tá? Created, registro criado. Vamos voltar aqui, vamos pesquisar aqui pelo 201. Nossa. Created. Acabei clicando sem querer, mas tá aí. Indica que o resultado da HTTP POST request, um ou mais novos recursos foram criados com sucesso no servidor. Então, a gente construiu, a gente gravou essa informação no servidor, que na verdade, em teoria, foi no banco de dados. Feito isso aqui, então, vou pegar essa assinatura aqui, vou copiar, vamos colocar ela na service.
na, na interface, na verdade, né? E agora vamos para controller por último. Aqui na controller iremos criar um endpoint do tipo HTTP post, tá? Danilo, XCC post, oi. Danilo, acho que vale a pena só comentar que aquelas regras ali que você escreveu na service, elas foram pensadas na criação do projeto, né? Principalmente na comunicação entre o front e o back, Aham, que definiram as necessidades. Acho exatamente. Boa. interessante para colocar isso aí na aula, né? Para o pessoal lembrar que nas aulas anteriores tiveram essas definições de que o CPF e o nome não podem ser vazios e o CPF não pode ser idêntico a um já inserido no banco, né? Show de bola. Boa, Nadine. É isso aí. Então é justamente isso que ele falou. Essas regras foram definidas. Elas seriam definidas em reunião. Então, normalmente em reunião, em especificação de projeto, a gente já define essas regras. Mas, teoricamente, sim, faz sentido. E, assim, houve-se uma. Enfim, houve-se uma especificação desse projeto e foi definido que, desde o princípio, que não poderia ter uma pessoa com CPF igual, a mesma pessoa com CPF igual dentro do banco de dados, gravada lá dentro. Tá? Então, obviamente, se a pessoa vai receber uma vacina, é pelo CPF que eu vou garantir que aquela pessoa já recebeu ou não a vacina. Porque não existem duas pessoas com o mesmo CPF no Brasil hoje. Aliás, até houve, né, há um tempo atrás, alguns anos atrás, descobriram 6 pessoas com o mesmo CPF. Mas já resolveram esse problema, já a Receita Federal já resolveu. Aqui no método inserir, quem fizer a chamada no nosso endpoint inserir, tem que passar um objeto no corpo da requisição, from body, um objeto do tipo pessoa request. Eu vou chamar isso aqui de request. Tem que dar um Alt Enter aqui para poder adicionar esse using model lá em cima, tá? Só revisando, aqui nós fizemos a edição desse using model aqui, ó, da model, porque senão a gente não consegue fazer uso dessa classe aqui. Abre chaves. E aqui eu vou declarar um var response, porque o pessoa service.inserir, ele retorna um base response, né? Aquele base response que a gente preencheu lá, que vai ter um status code e vai ter uma mensagem. E aqui na passagem, na que eu passo informações lá para ele, eu vou passar um request, que ele espera lá um request, uma pessoa request. E o nosso retorno vai ser um new object result, igualzinho lá em cima. Se reparar lá em cima, na linha 32, tem um exemplo exatamente igual. Aqui a resposta, o objeto de resposta será o nosso response, tá? E o status code será o nosso response.statuscode que a gente preencheu lá na service. Só isso. Então isso aqui já garante que a gente faça valer o nosso endpoint. A gente executar ele aqui agora. Tudo isso deve funcionar de forma plena. Depois eu vou construir só o atualizar e o deletar bem rápido. E a gente finaliza então o nosso projeto. Está executando então. Vou criar aqui a nova requisição, add request. Essa requisição eu vou chamar de pessoa inserir. Ela é um método post, né? Como eu declarei aqui na controller, ó, HTTP post. O endereço da API é esse aqui. Vou colar aqui. Controller pessoa barra inserir. Aqui no corpo eu tenho que passar utilizando o raw, né, que ou seja, um método que possa digitar alguma coisa aqui. O tipo de dado vai ser um JSON, porque lá eles esperam um JSON. Eu vou passar um JSON então, que vai ter aqui que informações. O ID, que vai ser 0, pouco importa, eu posso até não passar o ID se eu não quiser, tá? Mas eu vou passar igual a 0, porque lá ele vai ignorar isso de qualquer maneira. Na hora de mandar inserir isso para ele não vai fazer muito sentido. O nome da pessoa, né? Que eu vou chamar aqui de José. E o CPF da pessoa, que eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ser entre aspas, porque lá é um string. E aqui tem uma vírgula. Pronto. Vamos abrir aqui o banco de dados. Vamos dar um select, fechar essa. Não, fechar não, vou só apagar aqui
e dá um select from pessoa, dá um F5, temos aqui Maria, Antônio, João, então vai aparecer aqui número 5, José e o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se mandar um request 201, ele voltou para mim, mensagem nula, status 201 created, ó. Esse aqui é aquele status que eu fiz aqui na controller, opa, é esse aqui. E esse objeto response aqui de volta é esse objeto response aqui, ó, que é o objeto completo. Então, basicamente, esse status code aqui, ele é igualzinho a esse aqui, né? Sempre vai ser. Vamos dar um select no banco para saber como é que foi que isso se fez. Olha lá, número 5, José, CPF até o 9. Acho que esse CPF é até 11, né? Vou ter até 9. Vamos agora forçar o erro, né? Aqueles erros que eu estipulei lá. Ou seja, nós como desenvolvedores temos a obrigação de testar a API por completo, tá? O que significa? A gente tem que testar com base naquelas falhas que a gente pôs na service, né? Nome vazio, CPF vazio e o que mais? E passar um CPF que já existe no banco, tá? Então, primeiro eu vou colocar aqui o nome vazio, vou mandar fazer uma requisição. Olha lá, botou o código 400, bad request, não precisa ser preenchido. CPF vazio, mas o nome preenchido, vou colocar qualquer coisa aqui. Request, CPF precisa ser preenchido. Ok, agora eu vou vir no banco de dados, vou copiar um CPF desse aqui qualquer, esse aqui do Antônio, e vou colocar aqui. Eu vou mandar dar uma requisição. CPF já cadastrado, 400, 400. Ou seja, a nossa validação ela está funcionando perfeitamente, tá? Agora eu vou colocar mais um CPF aqui qualquer, vou botar 11 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou colocar aqui Dan Lustosa. 201 created, passou mais uma vez, você dá F5 aqui, tá lá o Dan Lustosa e o CPF gravado. Agora vamos fazer as outras duas que faltam bem rapidinho, já que você entendeu esse processo, vocês entenderam. E... Galera, tá com dúvida aí? Quem tá com dúvida pode perguntar, tá? Está claro? Maravilha, show de bola. Eu vou fazer bem rápido esse aqui, o alterar e o deletar, tá? Porque são muito parecidos praticamente, o deletar só recebe um parâmetro e o alterar recebe a mesma coisa que eu inseri. Então eu vou fazer um public void, tem que parar a API, senão fica aquela linhazinha verde ali embaixo. Atualizar, ele recebe também um objeto pessoa. Vou descrever também uma string. Eu vou copiar isso aqui, porque senão eu vou perder muito tempo. Porque o atualizar é exatamente igual ao inserir. Até a execução da string da query é igualzinha, só muda aqui realmente a query mesmo, né? Então, botão direito em cima da tabela, script, update na janela do editor. Aqui eu vou receber uma variável nome para ser modificada, né? Para ele substituir na query. CPF é a mesma coisa. E o critério vai ser onde o ID seja igual ao @ID. Então, ele vai atualizar na tabela pessoa as colunas nome, igual a essa informação aqui que a gente vai preencher, CPF, que é igual a essa informação que também vai preencher, onde o ID, né, a chave do registro, seja igual a essa chave que também a gente vai passar aqui. Copio essa query aqui, colo ela bem aqui assim, dá só um tabzinho aqui para poder deixar ela na posição legal. Aqui está tudo certo. Já vou aproveitar, já vou fazer também o de excluir. Excluir também será deletar, né? Também será um void. A diferença é que o de deletar, eu vou ter que receber um inteiro ID, tá? Por quê? Vou copiar também essa instrução aqui, que é totalmente igual. Só que aqui na query é uma query chamada delete from tabela pessoa, onde o ID seja igual a @ID. E eu passo esse ID aqui, ó. New, abre chaves e fecha, ID. Pronto. Então vou pegar o valor desse ID, né, o valor que está vindo no ID, e vou passar ele como se fosse um objeto, tá? Então ele vai ter uma chave, vai ser ID, dois pontos, ID entre aspas. Coloco ele dentro da query. Onde que ele vai ficar aqui dentro da query? Aqui, ó. O valor vai ficar bem aqui.
Então aqui também é igualzinho. Vou copiar essa assinatura aqui dos métodos, tanto atualizar como deletar. Aqui, não aqui nesse cara, mas lá no repository. Colei aqui. E depois eu vou copiar esse aqui do deletar. E vou colocar também aqui na interface de repository. Pronto. Lembrando que esses métodos também vale a pena colocar o return com o status code, da mesma forma que Também. foi feito no inserir. Exatamente. Show de bola. Mas aqui a gente vai fazer, nesse caso a gente vai fazer aqui na service, né? Então aqui na service, vou fazer primeiro o public, vou voltar também um base response, igualzinho, atualizar, então esse aqui vai ser o método atualizar, também vai receber um pessoa request, e vou chamar isso aqui de request, abre chaves, e aqui no meio a gente vai fazer mesma regra que está aqui em cima, tá? Por quê? Porque quando ele estiver atualizando esses dados, ele também não pode passar nome, né, o nome vazio, CPF vazio. E aqui tem um detalhe importante. Aqui a gente tem que garantir que o CPF seja diferente, ou seja, quando a gente obter esse, CPF, esse registro por CPF, se for exatamente igual a esse que está vindo aqui, né, no atualizar, obviamente, que ele ignora esse erro, tá? Então você vai entender o que eu estou fazendo, que eu vou fazer quando eu copiar isso aqui tudo. Então eu vou copiar tudo isso aqui, vou colocar aqui no atualizar exatamente igual. Então ele vai fazer a regra se o nome for vazio, CPF se o CPF for vazio. Ele vai pegar o CPF, vai passar para o banco, os bancos vão voltar esse registro. Se tiver esse registro, se for diferente de nulo, a gente vai fazer esse return aqui, mas só vai entrar nesse return se o objeto que retornar, .id, seja diferente de request.id. Aí sim eu vou retornar esse erro. O que é isso aqui que eu fiz, tá? Só repetindo. Aqui eu estou recebendo em pessoa request, nesse objeto, todos os campos. O ID, né, que é o ID que eu quero alterar essa informação, por exemplo, o ID número 4, é lá que eu vou alterar. O campo nome preenchido com o nome da pessoa e o campo CPF preenchido com o CPF da pessoa. Aí eu vou lá e vou preencher o nome, o CPF, aliás, eu vou fazer a validação, né? O nome tá igual a vazio, se tiver ele já retorna aqui, já mata o problema e não faz nada daqui para baixo. Não, tá preenchido. O CPF tá vazio? Não, tá preenchido. Aí eu vou pegar o CPF e vou tentar obter no banco de dados inteiro uma pessoa, qualquer pessoa que tenha esse CPF. Imagine que ele retornou lá. Ou seja, se retornou, se ele veio com o dado, né, ele vai entrar aqui nesse if. Ele vai entrar aqui no if e vai ter que fazer esse segundo if aqui. Né? Ele vai entrar porque a entidade é diferente de nulo. Ou seja, é preenchido. E aí o que ele vai perguntar aqui? Vem cá, esse ID que veio aí de retorno, ele é diferente do ID que o usuário preencheu aqui, que está pedindo para alterar esse registro? Porque se for diferente, beleza, realmente é um erro, retorna lá falando, o CPF já foi cadastrado. Se não for diferente, ele vai passar direto e vai seguir viagem, porque não, tá certo. Se o ID for igual, né? Então se o ID for igual, não é para dar erro, né? Não é para dizer que o CPF já está cadastrado, né? Porque o CPF, ele já sabe que o CPF que está passando aqui já está lá no banco de dados da mesma pessoa, então não faz sentido dizer que o CPF está com erro. Eu vou fazer um teste aqui e você vai entender melhor na prática. Aí depois eu faço a transmutação aqui dos dados, né? Coloco todos eles para objeto ou entidade. E ao invés de fazer um inserir, eu vou fazer um atualizar e vou passar essa pessoa para ser atualizada. E o status code que vai ser retornado é o 200, tá? Pode ser também o 204. Danilo, Foi. Danilo, só para tirar uma dúvida aqui, da 83 a 85, a 87, perdão, você está verificando se o CPF que ele está pedindo para alterar é o mesmo que já está naquele ID. Exatamente. É isso? Exatamente. Já tá naquele cadastro daquela pessoa, né? Naquele ID. Então, se eu Certo. mandei alterar, por exemplo, o registro do Dan Lustosa, por exemplo, eu vou ter que mandar essas mesmas informações. Vou ter que mandar o ID 6. Ah, agora não é Dan Lustosa, agora é Dan Lustosa TI, por exemplo. Então, vou ter que mandar Dan Lustosa TI. Então, vai ser número 6, Dan Lustosa TI. E o CPF pode ser igual, né? Pode ser que seja igual. E aí o que acontece? Na hora que eu mandar essa informação,
Eu preciso fazer a verificação. Vem cá, existe CPF, que o cara pode mudar o CPF, né? Ele pode colocar um outro CPF qualquer. E esse CPF que ele mudar lá na hora que mandar a requisição, pode ser igual a algum desses CPFs aqui. Então, quando eu faço a obtenção, faço o select pelo CPF, pode ser que ele traga um Antônio, por exemplo, porque eu mudei no request, na requisição da API, eu fiz a requisição pelo CPF que era do Antônio, por exemplo. Então, se eu encontrar o CPF do Antônio, o sistema tem que voltar um erro e falar, não, já, CPF já cadastrado. Agora, se eu pegar o CPF, se ele não mudou o CPF é o mesmo, que ele fez a requisição lá, que ele mudou o CPF para cá, é o mesmo. Eu faço um select por esse CPF, eu retorno lá naquela consulta. Esse mesmo registro meu aqui, aí ele não pode dar erro, né? Ele não pode dizer, olha, CPF já cadastrado. Não, já está cadastrado porque esse aqui é do mesmo registro, do mesmo cara. Então eu tenho que ignorar isso aí. Eu não posso levar em consideração que o CPF já está cadastrado porque o CPF é do mesmo cara. Então isso não faz sentido, por isso que eu faço aquele if ali antes. E eu vou explicar com ele para ele. Isso aborda. Ah, tá. Isso aborda quando é o mesmo cara. É isso, mesmo cara. Tá. Mas eu vou explicar isso aqui com calma na hora que a gente executar a API. E o deletar é bem simples, a gente vai fazer. A gente vai receber só o ID, né? O ID da pessoa. Só que antes de fazer a chamada lá para repository, a gente vai perguntar: ID é igual a nulo? Se for igual a nulo, a gente dá um return new, instancia o objeto, né? Base response, abre parênteses e fecha, abre chaves. E o status code vai ser igual a 400, a mensagem vai ser preenche o ID, como é que é? ID precisa ser preenchido. Ponto e vírgula no final. Caso contrário, eu vou chamar o pessoa repository, deletar, passando o ID a ser deletado. Depois eu faço um return new base response status code igual a 200. Só isso, não preciso colocar mensagem não. Dando esse erro aqui. Ah, não pode ser não, tem que ser 0. É igual a 0, porque o ID é o inteiro e esse inteiro ele sempre vai ter número, né? Nunca vai ser nulo. Ah, se o cara passar nulo lá, se passar nada, de qualquer maneira, o .NET ele vai transformar o ID em 0 sempre. Vou copiar essas assinaturas aqui, porque eu vou colocar lá na service. Ponto e vírgula. Vou pegar a próxima aqui, pessoa service. Copiar aqui. Pronto. Voltando aqui na interface. Agora vamos vir na controller e vamos criar as próximas controllers que faltam aqui. Atualizar é um HTTP put sempre, tá? Sempre que a gente está trabalhando com métodos endpoints que serão de atualizar dados, de fazer update, fazer mudanças, é sempre put. Então aqui a gente vai chamar de atualizar. Vamos colocar um public e action result atualizar. O parâmetro vai vir do corpo from body pessoa do tipo pessoa request. Vamos chamar isso aqui de request. Vamos receber aqui uma resposta, exatamente assim como está igual em cima. É igual a pessoa service.atualizar e vamos passar o request aqui. Feito isso, a gente vai dar um return new object result. Voltando, a mesma coisa está lá em cima. Response, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Response status code igual a response status code. Ponto e vírgula no final. E agora vamos fazer um delete. Vou até copiar aqui para economizar meu tempo, senão eu vou consumir muito tempo. O método, o verbo REST tem que ser o verbo HTTP delete. Existe um delete, tá? Sempre no infinitivo, né? Deletar, inserir, atualizar, obter, listar. Não sempre com R. Deletar. A gente vai receber esse parâmetro from query, tá? O que vai ser esse parâmetro? O ID do registro a ser deletado, tá? O ID é a chave do registro lá no banco a ser deletado. E aqui o método vai ser o delete, deletar, né? Passando o ID aqui no parâmetro.
O deletar, ele vai retornar um response também. A gente volta ao status code que esse response retornar. Pronto. Feito isso, então a gente vai rodar a API e aí finalmente a gente vai finalizar ela. Vamos fazer um teste geral nela para ver se tudo vai funcionar corretamente. Aliás, só esses 2 métodos a gente vai testar, né? Porque os demais a gente já testou, já estão funcionando. Eles não são correlacionados, então uma coisa não impacta na outra. Vou salvar aqui o pessoa inserir e vamos criar mais uma requisição aqui, add request. Vai se chamar pessoa atualizar. Aqui vai utilizar o verbo put. Vou copiar aqui esse endereço do inserir, porque é muito igual. Vou colocar aqui. E vou copiar também essa estrutura aqui, que é muito igual. E vou colocar aqui no body, round, text não, JSON. Vou colar aqui. Eu vou modificar o registro de número 6, que é justamente esse último que eu cadastrei aqui, ó, Dan Lustosa. Vou fazer o seguinte, eu vou falar o seguinte, ó, número 6 agora, não vai ser o nome Dan Lustosa, vai ser Dan Lustosa-TI. E o CPF vai ser exatamente o mesmo, não vou mudar o CPF. Então o que vai acontecer, tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui só para a gente ver o que vai acontecer aqui no atualizar. Para colocar o breakpoint, a gente coloca ele aqui, nessa parte cinza. Vou mandar dar um send aqui, executar a API. O que aconteceu? O método não aceita. Alguma coisa deu erro aí, hein? Vamos ver o que foi que aconteceu. Pessoa controller. Atualizar. From body. Pessoa request. Atualizar. Vamos ver se está chegando aqui pelo menos. Fazer a requisição. Não. Ah, inserir. Não, aqui só tem que ser atualizar. Pronto. Vou tirar esse breakpoint daqui. Pronto. Então ele já recebi então lá na controller e a controller passou para aqui para a service o request. Se passar o mouse aqui em cima então, já veja aqui, ó, o CPF está lá preenchido, o ID 6 e o meu novo nome, que ainda não foi mudado, não foi modificado, porque eu ainda estou na service, preso aqui na service, e eu ainda vou passar isso lá embaixo quando chegar aqui, né? Quando chegar aqui na repository, eu passo isso para a repository vai lá e gera a query e manda impactar no banco de dados. Ou seja, se eu der um F5 aqui na minha query, continua ainda o meu nome está gravado lá, tá? Porque não chegou no banco ainda. Vou dar um F10 aqui. Ele vai perguntar aqui, request nome igual a vazio? Não. Então, F10 ele vai pular para baixo. CPF igual a vazio? Também não, né? Pular para baixo. Aí ele vai obter pelo CPF. Ele vai pegar esse CPF aqui e vai falar, banco de dados, me dê aí qualquer registro na tabela pessoa, porque o select está assim, né? Select service from, select campus tais from tabela pessoa, onde CPF seja igual a CPF. Ele vai encontrar algum registro com esse CPF aqui? Vai. Vai, porque eu tenho esse registro. É o próprio carinha que eu vou alterar daqui a pouco. Tá? Então, olha lá, vou dar um F10 aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele vai trazer, ó. É o mesmo carinha. Só que o meu mesmo registro, né? Só que esse registro aqui, o usuário passou que agora vai ser dessa maneira, né? O ID 6 vai ser, agora o nome vai ser dando TI. Só que o que está no banco agora, que eu acabei de pegar aqui que está no banco, está ainda dessa maneira, obviamente, tá? Então a primeira pergunta é diferente de nulo? É diferente de nulo, ele achou esse registro, então eu vou dar F10 ele vai entrar nesse if aqui. A segunda pergunta é, o ID desse cara, o ID que está vindo aqui na requisição, tá? Que eu passei aqui, que é o 6. Então eu passei no Postman, né? Altere o registro número 6 para essas informações aqui agora. Então o 6, que está aqui no request, é diferente desse 6, desse registro que está hoje no banco de dados? Não, não é diferente, né? Passar o mouse aqui em cima da relação, é falsa essa condição. Se é falsa, ele não vai entrar nessa condição aqui, ó. Então, ok, não vai entrar nessa instrução, não vai ser erro, vai seguir viagem. F10, seguiu viagem, beleza. E agora ele vai alterar as informações, vai transmutar CPF, ID e nome para o objeto pessoa. Se eu passar o mouse agora em cima do objeto pessoa aqui, ele já está preenchido então com essas informações, com esses dados. E vou passar o objeto pessoa dentro do atualizar repository. Vou dar um F10, agora ele já atualizou. Se eu vier no banco de dados e dar um F5, tá aqui, ó, Dan Lustosa TI. Show de bola. Vou dar um F5
e ele segue viagem. Agora eu vou fazer o inusitado, né? Eu vou querer que alterar o Dan Lustosa, beleza, TI. Agora eu vou chamar de TI Instructor. Instructor. Ou Teacher, né? Melhor, Teacher. Então eu tô mudando meu nome aqui para esse nome aqui, mesmo número 6 lá, tô falando, olha, muda o número 6 aí, o nome agora vai ser esse aqui, e o CPF vai ser esse aqui, eu vou colocar de propósito da Maria, eu vou pegar o CPF da Maria e vou colocar aqui, tá? Vou tirar o breakpoint de lá daqui, eu não quero mais ter o breakpoint, vou ver se ele vai entrar aqui. Ele tem que entrar aqui, CPF já cadastrado. Então vamos lá. Send, bad request 400, CPF já cadastrado. Então, eu estou tentando pegar o número 6 e mudar para um CPF de alguém que já existe. Então, aquela regra está me garantindo que isso não aconteça, tá? E aí, o resto a gente já testou isso aqui, então a gente não precisa testar. Maravilha. Ele vai estar retornando, segue à frente. E o último, vou salvar aqui esse request e vou adicionar mais um request aqui, que é o delete. Vou só copiar lá o endereço todinho aqui do atualizar. Vou chamar isso aqui de pessoa deletar. Vou colar aqui a requisição, em vez de atualizar vai ser deletar. Aqui o verbo vai ser o delete. Vou salvar logo antes que eu esqueça. Ok, fica até vermelhinho assim, com cores diferentes. E aqui no parâmetro, né, porque ele recebe do parâmetro, a gente for aqui na controller, a gente vai parar, o deletar ele recebe do parâmetro o ID. Então eu tenho que colocar aqui, a chave vai ser ID e o valor vai ser o 6. Eu quero que ele apague o ID número 6, tá? Que é basicamente esse aqui que a gente estava trabalhando até agora, né? Eu acabei de cadastrar, de inserir, de atualizar e tudo mais. Se eu der um send aqui, 200, ok. Se eu der um F5 agora no banco de dados, o registro sumiu, desapareceu. Dúvidas? Danara, muitas, né, Danara? Por mim, tudo ok agora. Agora tá mais ok ainda, né, Nadine? Agora acho que para você tá muito mais claro, né? Já tava já, mas acho que para Sim, você sim. ficou bem tranquilo agora, É né? bom sempre dar um. Sim, é bom sempre dar uma refrescada, né? Sim, sim. Eu consegui entender ali. Até eu estava fazendo algumas coisas junto Uhum. e deu para ver andar já a API. Show de bola. O que a gente vai fazer agora é descentralizar algo que é muitíssimo utilizado, é a descentralização do da nossa connection string, tá? Por que a gente faz isso? Lembra que a gente vai criar uma nova repository, tá? Vou adicionar uma nova repository aqui. Não vou fazer isso aqui todo do zero, tá? Só adicionar só a classe para vocês entenderem. Então a gente vai ter uma repository chamada fornecedor repository. A fornecedor repository, ela vai ter uma connection string igual essa daqui, né? Então vou ter que copiar essa propriedade aqui e colocar ela aqui, tá? Mas imagine que eu vou ter 50 repositories dessa daqui. E amanhã o banco de dados não vai ser mais esse aqui, vai ser outro banco de dados. Imagina a loucura que vai ser para a gente entrar em cada repository e sair mudando a connection string de cada repository. Então o que a gente faz? Primeira coisa importante é a gente descentralizar isso, construir uma classe que será a classe a ser herdada, tá? Então como é que a gente faz? Eu vou criar um base repository, a gente criou um base response, né? Vamos criar um base repository aqui dentro da pasta repository mesmo, tá? Base repository. O que a gente coloca nesse base repository? Uma propriedade, connect string. Só essa propriedade aqui que eu copiei e colei. Só isso. Ah, mas onde é que eu vou usar isso aqui? Simples. A partir de agora, aqui em pessoa repository, ao invés de eu utilizar essa propriedade aqui, eu não vou usar mais. Eu vou fazer uma herança de base repository, vírgula, tá? Isso é possível ser feito, porque isso aqui é herança, isso aqui é implementação, tá? Isso aqui é uma herança, isso aqui é implementação de interface. E agora veja que ele parou de dar erro, estava dando erro, não está dando mais erro.
Então repare que eu já não tenho mais esse underline connect string aqui, mas ele está entendendo que, eu estou entendendo que na verdade a connect string, isso aqui está dentro de base repository. Ou seja, todos os repositories irão fazer a herança, irão herdar de base repository. E agora eu vou ter um único local centralizado com uma propriedade connect string, onde eu posso fazer a alteração dessa connect string de forma fácil, tá? Então a próxima fornecedor repository, por exemplo, não vai ter também essa propriedade, tá? Ele também vai utilizar aqui de base repository, então já vou fazer já a herança aqui de base repository para quando eu for trabalhar com um fornecedor repository já fazer essa herança. Só que não para por aí, tá? Deixa eu salvar aqui. Não para por aí. Por que não para? Porque imagine que eu vou mandar minha API para alguém e essa pessoa que vai receber minha API, ela que vai ser responsável por colocar as informações aqui do banco de dados dela. Olá, Tanara, Nadim e D. Isso aqui foi algo que vocês não aprenderam ainda e que a gente vai utilizar, tá? Que é utilizar o arquivinho chamado app settings, tá? Nós temos um arquivo no projeto que a gente chama de app settings, um arquivo de configuração onde a gente pode atribuir algumas variáveis nele e a gente pode utilizar essas variáveis de forma global. E ele é o único arquivo que ele não entra dentro do exe, do arquivo .exe executável da API. Ele fica fora. E com isso a gente pode lá dentro dele fazer setar algumas propriedades importantes do nosso banco de dados, por exemplo, ou qualquer outra coisa, tá? Então, por exemplo, e a outra coisa importante, o website a gente tem, por enquanto, duas versões dele. A versão Development e a versão Default, tá? A versão Development é porque nós estamos utilizando isso aqui dentro do nosso ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento é isso aqui, nosso computador de desenvolvimento. Quando esse projeto for para a nuvem, for lá para o servidor na nuvem e tudo mais, ele vai utilizar esse app settings que está aqui, que é esse com o nome app settings apenas .json. E por que isso? Porque na nuvem ele já vai saber identificar, o que está setado aqui é de ambiente de produção na nuvem. E o que está setado aqui é um ambiente do nosso computador, na nossa máquina. Isso fica fácil, fica transparente, a gente não precisa ficar toda hora mudando isso. Agora eu vou pegar essa aplicação, vou mandar para a nuvem, ter que mudar lá a connect string. Não preciso fazer isso não. Posso fazer só uma única vez e automaticamente na nuvem vai olhar para esse app settings JSON e nas nossas máquinas aqui ele vai olhar para esse app settings.develop.json, tá? Então como é que a gente vai fazer aqui? Aqui nosso app settings.json, vou colocar nos dois, tanto no JSON quanto no develop. Eu vou dar uma vírgula aqui nessa propriedade e vou criar uma propriedade chamada connection string, tá? E vou atribuir ela à nossa connection string. Vou pegar aqui na base repository, vou pegar toda essa connection string aqui, dar um Ctrl C e vou colar aqui. Pronto. Então vou pegar essa mesma propriedade de connection string aqui, vou colocar maiúsculo aqui. Pronto. Vou pegar essa propriedade aqui connection string e vou colocar ela também aqui dentro do app settings development. Tem que dar uma vírgula aqui depois desse login aqui, porque isso aqui essa daqui é uma propriedade padrão que tem no próprio ASP.NET, então a gente não muda isso aqui, a gente deixa isso aí como default, tá? Então adicionei propriedade connection string nos dois app settings. E agora, o que a gente faz? A gente precisa usar isso. Como é que a gente usa isso? Eu não me lembro agora, vou ter que fazer uma consulta aqui bem rápida, que é utilizando, vou botar aqui o C# iConfiguration app settings. Deve ter algum exemplo aqui que a gente consegue pegar. Lendo arquivo de configuração do próprio Macorati. Macorati é o mito aí do C# .NET. A gente está colocando aqui algumas configurações no app settings. Esse aqui é o modelo antigo. Esse aqui não existe mais. App settings .config file. Vamos ver se esse aqui tem o que a gente precisa. Acho que sim. Enquanto isso eu vou preparando lá o app settings. Bom, aqui no Base Repository, a partir de agora, é uma classe, obviamente, a gente pode vou colocar aqui o método construtor, tá? E a gente precisa desse método construtor para poder injetar a instância do iConfiguration, interface de configuração, tá? Vou ter que criar uma propriedade chamada, vai ser privada, né? Private
do tipo iConfiguration, e vou chamar ela de configuration, underline no início, ponto e vírgula. Vou dar um Alt Enter aqui para adicionar da Microsoft Extension Configuration. Isso aqui já é uma biblioteca que já vem padrão no .NET Core, então não precisa instalar ela, tá? Já vem padrão. Eu vou criar um método construtor. A forma de criar rápido o método construtor é fazer um CTOR, dá 2 vezes o tab, ele já cria para a gente o método construtor. E aí, vou colocar aqui então as propriedades, só que também uma forma fácil de fazer isso aqui é fazer o seguinte, botão direito aqui em cima de Configuration, aliás, Alt Enter em cima de Configuration, e tem aqui, ó, gerar construtor Base Repository Configuration. Então eu faço isso e já gera para mim o construtor com a injeção de dependência que a gente vai fazer o uso aqui. Então isso aqui é muito prático, muito, muito prático. E aí, aqui no nosso método, aqui na nossa propriedade connection string, ao invés de eu ter ela aqui engessada, né, dessa maneira, eu vou obter ela através daquele arquivo appsettings. A gente precisa desse configuration aqui para poder obter isso do appsettings. Então, vou comentar assim do jeito que está e vou fazer um public string underline connection string é igual a underline configuration. Ah, não posso fazer dessa maneira, agora que eu lembrei. Eu vou ter que fazer, vou ter que declarar ela vazia por enquanto, public string underline connection string vazia, e agora aqui embaixo sim eu posso fazer um this.underline connect, underline connection string é igual a underline configuration ponto get value, se eu não me engano, get value, e aqui dentro eu coloco o nome da minha propriedade aqui do app settings, que é essa propriedade aqui. Acho que é get value. Deixa eu ver. Get value type key. Não, não é get value. Era isso que eu estava procurando ali no get section, será? Não lembro. Esse aqui que ele me diz alguma coisa. Configuration Manager, App Settings. Não. Não me lembro. Voltando aqui, eu acabei dando Agora sim. dando uma pausa na aula porque eu fui pegar uma referência parecida. Agora voltou o áudio para vocês aí? Voltou, né? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Eu fiz um pouquinho errado. Não errado, mas existem alguns detalhezinhos diferentes aqui que eu esqueci de falar, tá? Na realidade, isso aqui chama-se connection strings e não é uma única connection string. Normalmente você tem uma relação, várias connection strings, tá? Então você tem que criar um objeto. Então tem que ser assim. E aqui eu preciso colocar o nome da propriedade e o valor. Então tem que ser algo assim. Então aqui eu vou colocar o nome dessa connection string de aqui Covid. Pronto. Opa. Pronto, agora está certo. Então é basicamente o seguinte, só para... O que tem errado aqui? Peraí. Aqui está certo. Ah, esse último aqui tem que chamar para cá. Pronto. Então eu criei um objeto que basicamente ele não é... eu não vou atribuir a ele uma string, né, uma informação, um dado, eu vou atribuir a ele um outro objeto, que é esse objeto aqui. Esse objeto aqui tem uma propriedade chamada aqui Covid. Essa propriedade aí sim eu atribuí a ela um string. Tá? Então como é que eu faço aqui para poder obter essa informação? Aqui no Base Repository eu vou fazer um get connection strings. Get connection string. Entre parênteses eu coloco então o nome daquela connection string que é o aqui Covid, tá? Então veja aqui que a gente tem, opa, esse aqui. A gente tem uma connection string chamada aqui Covid. Vou copiar isso aqui e vou colocar no app settings JSON, esse aqui, né, que é o principal. Colei, beleza. Então aqui está certo agora, então ele vai pegar então essa connection string do aqui Covid e vai colocar dentro dessa propriedade connection string. E quem usar Base Repository e fizer a chamada connection string vai ter essa informação. Agora tem um detalhe importante,
Vou fechar aqui os app settings. A partir de agora, a pessoa repository está dando erro. Por quê? Porque essa classe aqui, que é a classe herdeira, a ser herdada, ela é uma classe que tem agora o método construtor. Lembre-se, o método construtor ele é obrigado a gente passar a informação quando a gente está construindo ele. Né? Eu não estou passando isto. Tá? Então, é como se eu estivesse sendo obrigado a passar aqui entre parênteses a informação a ser construída. Que basicamente aquele iConfiguration, né, que ele está exigindo aqui. Ó. Aqui, ó, o parâmetro dele aqui é o iConfiguration. Então, quem chamar a base repository precisa obrigatoriamente passar um primeiro conteúdo, que é esse conteúdo aqui. Tá? Só que eu não estou passando. E não é assim que passa. Tá? A forma de passar correta é dentro do método construtor. Eu tenho que obrigatoriamente ter o método construtor aqui dentro da pessoa repository. No meu método construtor, eu passo um base entre parênteses e ali eu vou colocar essa informação. Então, eu vou fazer uma CTOR, tab 2 vezes. E aqui eu vou fazer um 2 pontos base, abre parênteses e fecha, e vou passar um iConfiguration. Vou botar aqui um configuration. E aí eu preciso criar esse configuration do zero aqui. Não tem jeito. Underline, ponto e vírgula. Então, por padrão, nossas repositories precisam ter esse modelo. Configuration igual a configuration, ponto e vírgula. Aqui não é configuration não, aqui é o underline configuration. Não, o que está errado aqui? É só um detalhe, eu não preciso criar essa propriedade aqui, lembrei. Vou tirar então essa daqui, também não preciso dessa. É só passar esse configuration aqui e está resolvido. Pronto. Essa chavezinha daqui, vou jogar aqui para cima. Não vou precisar dela. Dá na mesma ficar aqui ou ficar aqui embaixo, tá? Eu boto aqui em cima porque eu não estou usando nenhum conteúdo aqui dentro, então deixa elas aqui bem cortadinha aqui para economizar espaço, ter só uma linha sendo gasta no método construtor. Pronto, salvei isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, vou até copiar aqui isso aqui, ó. Aqui no fornecedor repository, porque está sendo usado, né? Então vou ter um CTOR duas vezes e vou colar aqui esse configuration. Esses parênteses aqui, dá um Alt Enter, trazer para cá. Olha, está aqui já. Pronto. Então quando eu for criar os métodos aqui do fornecedor, eu vou usar já essa construção, método construtor, que vai passar para o base, né, para base repository, esse configuration que eu estou injetando aqui. E eu preciso colocar esse configuration dentro do nosso... Vou dar aqui um Ctrl vírgula para poder entrar rápido em algum arquivo. Seguro o Ctrl do vírgula. Vou digitar aqui, ó, injeção de dependência, eu acho, não lembro. Ah, não está dentro de injeção de dependência, está dentro do startup. Aqui em startup, a gente tem que adicionar aqui dentro desse método configuration service, né, a injeção de dependência. Temos que fazer um services .add transient. Por enquanto, transient, a gente poderia colocar outro add, mas por enquanto vou deixar o transient. Na aula de injeção de dependência, eu explico a diferença do transient, singleton e... não lembro agora qual é o outro. Configuration. Ah, não preciso fazer isso aqui, agora que eu lembrei. A injeção já é automática pelo próprio .NET Core, então não precisa fazer injeção manual. Bom, feito isso aqui então, é só rodar a aplicação. E tem que funcionar tudo normal. Vou fazer só chamada método listar e garantir que esteja funcionando só pelo método listar. Funcionou pelo método listar, ótimo. A gente vai regerar a aplicação e vamos ver esse arquivinho funcionando lá. Então vamos ver aqui no Postman, pessoa listar, send, olha lá, botou os dados normais, João, José, ok.
Então tudo funcionando, maravilha. Vou fechar aqui a API. Parar, já parou aqui sozinho. Vou clicar com o botão direito aqui em cima de solução, vou dar recompilar solução. Solução recompilada, botão direito em cima de solução, abrir pasta do gerenciador de arquivos. Eu vou abrir exatamente onde está esse projeto. Eu vou entrar na pasta bin, debug, netcore, e está aqui o exe que foi gerado agora, 21h35, ó, exatamente agora, 21h35. E nós temos aqui, ó, o Web Settings Development e JSON. Se eu clicar com o botão direito aqui em cima do Develop, por exemplo, e editar com um Notepad, qualquer outro programa de edição, está aqui, ó, a string de conexão. Então, se eu mandar para qualquer pessoa esse projeto aqui, desde que ela tenha o banco de dados configurado, né, no projeto dela, esse banco de dados com essa estrutura aqui, óbvio, isso não vai dar erro, né, isso não vai dar problema. Desde que tenha esse banco de dados aqui, ela mesma pode vir aqui, ó, dentro do arquivinho DevSet Develop, e vir aqui editar as configurações dela de conexão para o banco de dados dela. Você não precisa fazer isso para você no seu computador e mandar para ela já com esse apontamento, né? Não faz sentido, porque imagina se você tiver 30 clientes, por exemplo, usando tua API, você não vai ficar para 30 clientes gerando esse apontamento um a um para cada cliente, né? Você manda para o cliente o executável, toma o app settings, muda aí para o teu banco, para o teu apontamento. Então, aí fica muito mais fácil, muito mais simples, tá? E é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida aí? Eu tenho uma dúvida ali naquele construtor que você criou. Acho que, se eu não me engano, foi na repository. Pode abrir, por favor? Tá. Isso, aí mesmo. Nessa linha 15, isso. Esse base aí, esse base que você colocou, depois de 2 pontos, ele significa o quê? Significa todos os parâmetros que a gente vai passar para a classe que está sendo herdada. A classe que está sendo herdada, vamos entrar nela para você ver, ela tem um método construtor. Lembre-se, a regra do método construtor qual é? Sempre que essa classe for utilizada, sempre que ela for instanciada, eu preciso obrigatoriamente executar o método construtor. Sempre será executado. Só que esse método construtor ele tem parâmetros a ser recebido. Ou seja, como é que eu vou passar isso por quem está chamando? Se ela é uma classe a ser herdada. Como é que eu vou passar esses parâmetros do método construtor? Em outras palavras, eu vou utilizar essa classe base repository de outra maneira, tá? Eu vou usar aqui em cima por enquanto para você perceber. Eu vou instanciar ela, base repository, vou chamar de base repository, é igual a new base repository, abre parênteses, fecha, ponto e vírgula. Tá me dando um erro aqui, ó. Por quê? Vou passar o mouse em cima. Não há nenhum argumento fornecido que corresponde ao parâmetro formal configuration de base repository. Ele está falando o seguinte, cara, essa classe aqui, ela tem um método construtor. Você precisa passar um iConfiguration para ela, obrigatoriamente. Isso no momento de instanciar ela. Tá? Essa é uma regra lá de programação orientada a objeto que a gente Sim, viu, que diz que quando a gente sim. constrói um método construtor, tem um método construtor dentro de uma classe, e esse método tem parâmetros, a gente tem que passar esses parâmetros na hora que a gente instancia a classe, tá? Isso aqui Sim, sim. é igual a isso aqui. Bom, se eu estou usando então ela aqui como instância, como é que eu vou passar esses parâmetros aqui dentro? Uma forma simples, que eu não sei por que não fizeram dessa maneira, é colocar aqui entre parênteses e passar. Aliás, eu sei por que não fizeram dessa maneira, tá? É passar aqui em cima. Só que eu não consigo passar isso aqui em cima porque eu não construí, não tenho informação. Se isso aqui for uma propriedade, por exemplo, se isso aqui for uma variável, se isso aqui for uma outra coisa qualquer, como é que eu vou passar aqui em cima? Se eu nem entrei na classe ainda. Entendeu? E é por isso que a gente passa, então, aqui dentro do método construtor. Aí eu tenho que, obrigatoriamente, nesse caso, ter um método construtor para essa classe que está sendo a herdeira, né? Essa aqui é a classe herdeira. Eu tenho que colocar o método construtor. Eu tenho que colocar uma propriedade aqui, um parâmetro aqui no método construtor da herdeira, tá? E eu tenho que passar esse parâmetro aqui dentro, que aí eu estou dizendo o seguinte, ó, base, estou passando tudo aqui dentro, tudo que estou colocando aqui dentro dos parênteses, eu estou passando para o método construtor da minha classe a ser herdada. Tá?
Sim, entendi. Mas nessa linha 15 aí, esse configuration, isso daí você Isso é um está parâmetro. puxando. Tipo de dado e objeto. Tipo de dado e objeto, tá? Sim, Parâmetro. sim, mas e aí esse valor, essa configuração, ela tá vindo de onde? Você está Está sendo puxando com algum injetada. user? A gente não vê isso, mas existe um assunto que a gente vai estudar, chama-se Dependency Injection, ou injeção de dependência, que algumas instâncias, tá, de objetos, eles são injetados por forças espirituais, digamos assim, entendeu? Então existe um robô funcionando enquanto está executa a aplicação. Durante a execução da aplicação existe um robô que ele fala o seguinte: opa, entrei aqui, beleza. iConfiguration, ah, legal, entendi. Se é um interface, então eu tenho que obrigatoriamente gerar instância para ser injetado aqui. É como se ele tivesse automaticamente fazendo esse new aqui, tá? Ele faz esse new aqui, ó, ele gera uma instância, esse robô ele gera essa instância e coloca aqui dentro automaticamente. Entendeu? Ah, entendi. Mas aí, certo, mas aí esse objeto e configuration, É uma ele é uma interface. classe que já é básica do projeto, né? Isso, é uma interface, na verdade, tá? É uma interface que é a base de uma classe que já é básica dentro do .NET. Lembra que Perfeito. interface só é assinatura, né? Se a gente entrar na interface aqui, por exemplo, do Pessoa Repository, vamos entrar para a gente ver. É só assinatura de método, tá? Sim, Interface é sim. usado justamente para isso, tá? Um dos intuitos da interface é justamente para ser utilizado como injeção de dependência, de tal maneira que exista um robô por trás que injete a instância é isso aqui, tá? A instância de forma automática dos nossos objetos, tá? Mas esse assunto a gente vai ver essa semana ainda, a gente vai gravar uma videoaula e a gente vai ver isso aí, Beleza. Perfeito. beleza? Obrigado. Vou encerrar a videoaula então, para não ficar muito extenso, 1 hora e 20 minutos já. Galera do curso aqui, fica aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo logo depois. Então, para quem está assistindo no YouTube, vou falar o que eu esqueci de falar ontem. Compartilha esse vídeo, curte, enfim, manda aí para os teus amigos e faz isso aqui virar uma força bacana para a gente reproduzir conhecimento, aprender e nos ajudarmos, beleza? Inscreve, né? Se inscreve. Como é que é? Se inscreve no canal Se aí inscreve no também. canal, meus alunos me lembrando, É, se inscreve no canal e comenta também aqui embaixo, tá? Eu recebo bastante comentário e eu respondo todos. Beleza? Show de bola, galera. Até o próximo vídeo. Até lá.